Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Então, irmãos, vamos neste momento refletir juntos na palavra do Senhor, aprendendo um grande ensinamento. Hoje, culto de louvor, cada um se expressou na presença do Senhor, mas eu quero dizer para a igreja que não é somente aqui que nós devemos louvar ao nome do Senhor, engrandecê-lo e principalmente estar na presença dele em oração, em vigilância, buscando sempre a face do Senhor em nossas vidas. Amém? Abram as Bíblias do livro de Atos. Como a nossa irmã Amanda bem trouxe a leitura inicial, irmãos, nós precisamos entender que todo ser que vive, todo ser que respira, que tem fôlego, deve louvar ao Senhor, louvado seja. Os animais, os instrumentos, eu e você, como servos que pertencemos ao Deus Altíssimo, precisamos adorá-lo, louvá-lo e engrandecê-lo diante de tudo que possamos enfrentar, louvado seja Deus. E eu queria trazer para os irmãos a leitura do livro de Atos, capítulo 16. Nós iremos aprender um pouco sobre a história de um acontecimento em que Paulo e Silas enfrentou, mas eles não desistiram de louvar, de adorar o Senhor, de estar em oração, agradecendo, engrandecendo, glorificando o nome do Senhor. Uma história, irmãos, que nos encoraja em meio às dificuldades da vida, nós estarmos buscando a presença do Senhor, nós estarmos alegres, porque a nossa esperança ela não se resume, e a nossa felicidade ela não se resume, não se limita somente a esta terra, mas sim nas promessas que temos do Senhor. Quando nós entendemos a promessa do Senhor, nós temos paz em nosso coração, em nossa mente. A nossa alma ela é repleta de paz. É por isso que Jesus ele diz para os seus discípulos que deixaria a paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem do alto, louvado seja Deus. Porque quando sabemos que nós estávamos vivendo como inimigos de Deus e fomos reconciliados e hoje nós nos tornamos filhos, quem crê é filho do Senhor, então por meio disso nós vivemos uma vida na confiança em Deus, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 16 de Atos, vamos ler do versículo 16 em diante, louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que possuía o espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. E seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. E isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu ordeno, saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Oh, glória a Deus! Aleluia. Verso 19: E quando os donos da jovem viram que havia se desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os ao magistrado, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, lhe deram muitos açoites e lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior
e prendeu os pés dele no tronco. E por volta da meia-noite, louvado seja o nome do Senhor, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, louvado seja o nome do Senhor, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, diante dessa leitura, que ainda tem sua continuidade, louvado seja Deus, a partir do verso 27, nós vemos o mover de Deus na vida de Paulo e Silas de forma sobrenatural. E Deus continua ainda fazendo. Deus continua operando milagres e maravilhas no meio dos seus servos, louvado seja Deus. Mas como nós vemos na passagem bíblica, existe algo, um segredo que não pode ser deixado de lado. Existe uma ferramenta e certas atitudes que precisamos tomar, que nós não podemos deixar passar, irmãos. E aí nós vemos que eles obtiveram esse mover sobrenatural de Deus sobre aquele lugar, mesmo sendo preso por expulsar um espírito, de adivinhação que havia em uma menina. E assim furioso, os donos daquela menina, daquela jovem, que tinha todo o seu lucro através das adivinhações que aquela jovem fazia, e por eles verem que perdeu toda a fonte de lucro, eles ali arrastaram Paulo e Silas para o meio da praça. E eles naquele momento foram ali julgados pelos magistrados e também pelo público ali presente, irmãos. E a palavra fala que rasgaram as suas vestes, ou seja, eles ficaram despidos, nus naquele momento. Ou seja, representando ali uma forma de desonra, uma forma de, glória a Deus, fugiu até a palavra, uma forma de tentar constranger eles de um ponto que eles não fossem nada diante daquele povo, do povo ali de Roma que estava reunido naquele lugar. Ou seja, foi uma forma, irmãos, que constrangeram eles, fazendo com que eles, naquele momento, fossem ali expostos a público, mostrando a sua nudez. E não somente isso, a palavra fala que mandaram açoitá-los com vários açoites. E aqui a palavra do Senhor fala que foi com varas. Não foi qualquer açoite. Foi algo doloroso. Então eles foram açoitados com varas. E depois de terem recebido muitos açoites, diz a palavra do Senhor, ali foi ordenado pelo magistrado que prendessem eles na prisão máxima. Ou seja, no cárcere interior ali de Roma, onde eles teriam seus pés amarrados e eles ainda estavam nus. Eles passariam ali aquele momento preso, injustamente. Por quê? Por libertar uma jovem que estava possessa, que estava ali presa por um espírito de adivinhação. E eles libertaram aquela jovem. Eles libertaram aquela jovem desta aflição, desta tormenta, onde os seus donos utilizavam para ganhar dinheiro através dela. E nós vemos, irmãos, na palavra do Senhor, que diante desse acontecimento, mesmo estando na prisão, no cárcere máximo, nus, mesmo tendo recebido vários açoites, mas eles ali, por volta da meia-noite, diz a palavra do Senhor, eles não estavam murmurando pelo que aconteceu, pelo que eles realizaram, pelo grande feito de Deus de libertar aquela criança. Eles não estavam murmurando, mas eles, por volta da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, quando nós cristãos passamos por algum momento, porque servimos ao Senhor, muitas vezes nós reclamamos, murmuramos, por sermos ali limitados em algumas coisas.
por sermos muitas vezes caluniados. Nós, às vezes, queremos murmurar diante de certas coisinhas que passamos em nossa vida. Mas estes homens, eles nos demonstram, irmão, o quão precisamos ser fiéis e verdadeiros adoradores na presença do Senhor. Aleluia. Nós precisamos adorar o Senhor de verdade. É muito fácil adorar quando tudo vai bem. É muito fácil louvar ao Senhor quando estamos reunidos aqui e talvez, nós deixamos o problema que estamos enfrentando lá fora de lado, mas quando chega lá fora, vai começar a questionar, vai começar a murmurar, vai começar a reclamar e muitas vezes se esquece que aquele que pode enviar o escape, o livramento, está contigo naquele momento de dificuldade também, meus amigos. Porque o Senhor não nos abandona, irmãos. O Senhor, Ele está sempre ao nosso lado, Ele está sempre presente em nossa vida. E Ele também requer a nossa adoração nos momentos mais difíceis que a gente possa enfrentar. Por mais que a gente venha passar pelo vale da sombra e da morte, nós precisamos confiar, não temer, mas sim esperar que o socorro vem do Senhor. O guarda de Israel, ele não dorme e não falha. E se a nossa vida estiver em suas mãos, e se ao invés de murmurar, se ao invés de reclamar do que estamos passando, nós cantarmos louvores a Deus, com certeza o Senhor vai mover em nosso favor. Aleluia. Com certeza Ele vai mover para que vidas venham ser também alcançadas pelo feito de Deus através de nossa vida. Porque Deus tem um propósito, irmãos. Deus, Ele realiza algo em nossas vidas para que outras pessoas possam também passar a crer e se render a esse Deus de poder. O intuito ali daquele momento onde eles estavam louvando a Deus, e de repente sobreveio um grande terremoto, diz a palavra. Foi tamanho terremoto que todas as prisões, todos que estavam ali nas prisões, foram soltos, as correntes se quebraram, louvado seja Deus. Porque quando o Senhor opera, irmãos, todo mal cai por terra, toda obra maligna cai por terra, louvado seja o nome do Senhor. E ali naquele momento, quando aquele terremoto sobreveio, todas as correntes, todos os presos foram quebradas, louvado seja o nome do Senhor. Isso tudo para um propósito. Não pense, irmãos, que assim no momento em que as correntes foram quebradas e as celas foram abertas, não pense que eles saíram correndo. Eles saíram correndo, eles não saíram. Eles ficaram lá. Porque Deus tinha um plano a realizar na vida de alguém naquela visão. E a palavra do Senhor fala no verso 27, que quando aconteceu o sobrenatural de Deus ali no cárcere máximo, no interior ali da prisão, a palavra do Senhor vai dizer no verso 27, que o carcereiro despertou do sono. O carcereiro estava dormindo, estava achando tranquilo demais, estava ouvindo talvez os louvores, as orações. Então ele estava ali tranquilo. Mas quando ele viu que um terremoto aconteceu e que todos estavam soltos, quando ele viu as portas abertas das prisões, ele puxou a sua espada, diz a palavra do Senhor, e ele tentou suicidar-se. Mas, irmãos, ele pensou assim, que os presos tinham fugido, mas Paulo gritou bem alto. Ele já pensou que todos haviam fugido quando despertou. E Paulo, irmãos, quando viu que ele tirou a sua espada para tentar se matar, a palavra do Senhor fala que Paulo gritou dizendo bem alto: não faça mal nenhum a si mesmo. Estamos todos aqui, louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, não é porque Deus dá o escape, o livramento em certos momentos de nossa vida, que nós devemos agir de forma infiel com aquilo que Deus nos concedeu. Precisamos ser sinceros. Precisamos
obedecer e seguir a instrução do Senhor. Poderia muito bem eles pensar que houve aquele terremoto, então era para eles fugirem. Mas eles entenderam o propósito de Deus. E nós precisamos entender. Muitas vezes o inimigo também, ele aproveita as bênçãos, o sobrenatural de Deus, para nos enganar e nos fazer desviar do caminho que Deus quer que a gente venha andar. Muitas vezes a bênção que Deus concede a cada um de nós não é para nós utilizarmos para o nosso interesse, mas sim para que vidas venham ser alcançadas. E naquele momento, irmãos, Paulo gritou em alta voz, e aquele carcereiro ele ficou trêmulo, e ele pediu uma luz a Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se prostrou-se diante de Paulo e Silas, dizendo, e Paulo e Silas, e trazendo eles para fora, e disse: Senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Louvado seja o nome do Senhor. Então o carcereiro ali se derramou na presença de Deus, diante daqueles homens que testemunharam de forma gloriosa que eles pertencem a um Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E assim também devemos ser em nossa vida, queridos irmãos. E Paulo, de forma objetiva, com os seus companheiros ali, ele responde: creia no Senhor Jesus, que você será salvo, você e toda a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então chegou salvação naquele lugar, na casa do carcereiro, porque o Senhor operou grandes coisas. Porque ao invés de nós murmurarmos, ao invés dos seus servos murmurarem, eles estavam entoando louvores a Deus. Aleluia. E é assim que devemos fazer. Quando está difícil, quando vem o desespero, quando aparece o problema, louve ao Senhor, ore ao Senhor. Ele vai trazer calmaria ao teu coração. Procurar resolver da sua forma, da nossa forma, não vai ser a melhor escolha, porque o Senhor tem um plano a cumprir. Louvado seja. Aleluia, glória a Deus. Então creia no Senhor, irmão. Seja dependente de Deus. Hoje nós vivemos em um tempo onde existem muitas facilidades. Pelo telefone nós podemos contar com uma pessoa, ligar para algo, isso não é errado, a gente pode sim. Mas se esquecemos de recorrer a quem pode todas as coisas. Se esquecemos de buscar aquele que tem refúgio para as nossas vidas, aquele que nos guarda, que nos protege, que nos anima, que nos revela em qual caminho devemos trilhar. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, irmãos. Então, diante dessa palavra, adore, louve, entoe louvores ao Senhor, porque Ele está ao teu lado e Ele busca os verdadeiros adoradores que buscam a Ele em espírito e em verdade. Então esses adoradores que o Senhor está buscando, aqueles que o adoram mesmo diante das circunstâncias que possam passar, mas que perseveram firme, confiando de que o Senhor envia o escape no momento certo. Para concluir, nós temos o exemplo de quando ali Abraão, pela ordem do Senhor, o Senhor pediu para que ele oferecesse o seu filho Isaque. E ele já estava levando Isaque ali para oferecer no Monte Moriá, diz a palavra. E quando ele vai ali, quando ele prepara o holocausto para deitar Isaque, a palavra do Senhor fala, irmãos, que ele foi com convicção. Ele iria dar tudo que tinha ao Senhor. Ele estava adorando, ele não estava murmurando, ele não estava triste. Era um filho da promessa, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele estava convicto de que o Senhor poderia fazer muito além do que ele poderia imaginar, louvado seja Deus. E ele ali, irmãos, quando vai deitando o seu filho no holocausto, a palavra do Senhor fala que o Senhor provê um cordeiro, louvado seja Deus. E o Senhor fala para Abraão que ali estava a provisão
do sacrifício que ele deveria oferecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido irmão, amada igreja do Senhor, adore ao Senhor, mesmo quando te faltar forças, mesmo quando as circunstâncias dizem não, mas saiba que grandioso é o nosso Deus, e Ele perto está de nós, e com certeza Ele atenderá o nosso clamor e mostrará o que é melhor para cada um de nós. Amém? Então essa palavra que eu deixo para a igreja, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. As irmãs estão preparando o louvor. Eu tenho um louvor aqui, não pode ser mudado.